E galera, novas patentes e vagas de emprego da Rockstar Games revelam recursos inéditos do GTA 6. E além disso, a versão de PC do Red Dead Redemption 1 acaba vazando na loja da Epic. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, eu já revelei diversos recursos que vão estar presentes no GTA 6. Sejam eles descobertos através de vazamentos, através de análise do trailer e até recentemente um vídeo que eu mostrei alguns recursos que podem ser resgatados de jogos anteriores da franquia GTA. Inclusive esse vídeo tá muito top, se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima, também eu vou estar deixando o link na descrição. Só que galera, no vídeo de hoje eu vou estar revelando pra vocês alguns recursos do GTA 6 que foram revelados através de vagas de emprego e patentes que pertencem à Rockstar Games. E sério, algum desses recursos vão dar um toque de realidade acima do normal em cima do jogo. E não para por aí não. A versão de PC do Red Dead Redemption 1, que não foi lançada até hoje, mais de 10 anos após o seu lançamento, acabou de vazar através da loja da Epic Store. E outras pistas indicam que essa versão é real e que tá prestes a ser lançada pela Rockstar Games. Mas aí, tá curioso pra conferir todos esses detalhes? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. E bom, rapaziada, não é segredo pra ninguém que o GTA 6 tem tudo pra ser um dos jogos mais impactantes da próxima década. E muito disso se deve ao nível de realismo que a Rockstar Games está implementando no jogo. Em um vídeo recente eu até comentei como as redes sociais podem impactar as dinâmicas de gameplay no GTA 6, e que essa intenção da Rockstar Games poderia ter sido revelada através da logo do GTA 6. Se você ainda não conferiu esse vídeo, também clica nesse cardzinho porque esse conteúdo tá incrível, com certeza vai valer a pena de você assistir. E uma das vagas de empregos da Rockstar Games acabou confirmando esses fatos nessa última semana. Isso porque ela revela que a Rockstar Games está desenvolvendo as redes sociais do jogo para terem um nível de realidade acima do normal. Como se as mídias sociais do game fizessem parte da criação de uma experiência única de gameplay jamais vista em nenhum outro jogo da franquia GTA. Só para vocês terem uma ideia, segundo a descrição dessa vaga de emprego, é possível que os NPCs registrem tudo que rola ali pela cidade, inclusive os nossos crimes, e enviem as imagens para diversos portais de notícia, o que sem dúvida vai colocar uma dificuldade ainda maior em realizar as missões. Dá uma olhada no que diz essa vaga de emprego. Nosso trabalho é criar conteúdos de mídia em game, para criar experiências imersivas para o universo do jogo. Nós trabalhamos como um time de animação global que provém experiências críveis para os jogadores. Trabalhamos em múltiplas plataformas para criar múltiplos estilos de mídia para conteúdo em game. Ou seja, rapaziada, basicamente essa vaga de emprego que está sendo disponibilizada lá no site da Rockstar Careers é justamente para a criação de mídias que vão ser utilizadas em game, mais especificamente nas áreas das mídias sociais. Então, esse tipo de mídia pode dizer a respeito de comerciais de televisão, vídeos que vão rolar ali na internet, né, como ads, mídias que vão ser criadas, entre aspas, pelos personagens ali, pelos NPCs, toda a galera que utiliza a rede social dentro do jogo, tudo isso visando tornar aquela internet fictícia cada vez mais crível e semelhante à vida real. Então, como a gente já comentou lá no meu outro vídeo sobre como as mídias podem impactar a temática do GTA 6, é possível que as redes sociais tenham uma forte importância no modo história, até mesmo com as próprias mecânicas de jogo, né? Como eu mencionei, é capaz de um NPC registrar um crime que você cometeu, jogar o vídeo na internet e criar uma forte repercussão, fazendo com que o Jason e a Lúcia possam se tornar mais reconhecidos ali na rua, tornando muito mais difícil deles se esconderem ou até mesmo cometerem um outro crime sem serem reconhecidos. Além do fato, rapaziada, de que a gente vai encontrar um game que se passa nos dias atuais e que provavelmente vai estar se passando no ano de 2025. Então, com certeza, dentro da internet do jogo, vão ter diversos influenciadores, figuras midiáticas, né, atores, atrizes e pessoas que são conhecidas ali naquele universo da internet do jogo. E toda essa galera vai estar criando massivamente conteúdo. Então a tarefa de produzir conteúdo para esse tipo de mídia não é nada fácil. E essa vaga de emprego pode dar um pequeno spoiler do que a gente vai encontrar na internet do GTA 6. E sinceramente, rapaziada, eu tô muito curioso para ver como isso vai funcionar. Porque basicamente no GTA 4 a internet era o mais básica possível, né? Você tinha ali os e-mails, tinha o Instagram da época, né, do GTA 4, e tinham alguns sites pontuais que o Nico podia acessar. Já no GTA 5 houve uma boa evolução disso, né? Você já conseguia acessar uma gama de sites muito maiores e muitos desses sites possuíam serviços que podem ser aproveitados ali dentro do jogo, desde comprar um barco, carro, uma casa ou qualquer coisa do tipo. Só que mesmo assim, rapaziada, comparado com a realidade, com os dias de hoje, isso já ficou muito datado, né? Já tá de uma forma bem limitada. E agora no GTA 6, simplesmente isso aí vai ser revolucionário, porque a gente vai ter lá paródia do Instagram, do TikTok, vai ter o Twitter, né, que é o Blitter lá, o X, além de diversas outras redes sociais e sites que a gente pode encontrar dentro do GTA
6. E se você já achou tudo isso muito incrível, não para por aí, porque recentemente vazou uma nova patente que pertence à Rockstar Games e que provavelmente faz parte do GTA 6. Quer dizer, melhor dizendo, essa patente pertence à Take-Two Interactive, que é dona da Rockstar Games. Agora, o mais curioso é que os inventores creditados nessa nova patente seriam exatamente o Aaron Garbo, que atualmente é um dos diretores executivos da Rockstar Games, o Clas Skilistra, Flávio Zaleco e o John White, que são todos desenvolvedores da Rockstar Games. Ou seja, praticamente essa patente foi criada lá dentro. E sim, mano, o Aaron Garbo, mencionado aí como um dos inventores, é exatamente aquele cara em que o filho dele teria vazado um gameplay do GTA 6 dias antes do trailer ir pro ar. Se você não sabe do que eu tô falando, clica nesse cardzinho aqui e confere o vídeo que tá muito emocionante. A patente diz respeito a um sistema e método para construir e renderizar objetos no jogo, em algumas formas de realização. O sistema inclui uma pluralidade de registros e metadados que descrevem os ativos disponíveis, em que cada registro de metadados compreende um identificador de ativo, que identifica o ativo e uma etiqueta de propriedade. Em algumas formas de realização, o sistema recebe o registro de ativo de metadados ou ativo identificado pelo registro de ativo de metadados de uma interface de ativos para instruir mecanismos de renderização e carregar o ativo identificado pelo registro de ativos de metadados em um ambiente 3D. Pareceu meio complexo tudo isso aí, né? Mas basicamente, rapaziada, a Rockstar Games conseguiu construir um sistema de geração e renderização de objetos para o ambiente. Basicamente, eles criaram um banco de dados cheio de assets que podem ser utilizados no ambiente, como se fossem detalhes do que a gente vê pela cidade, como um vaso de planta, um poste, um semáforo, a sacada para um prédio ou coisas desse tipo. E basicamente cada asset é categorizado de uma forma. É como se eles colocassem uma etiqueta para saber o que é cada asset e qual grupo de assets ele faz parte. Sendo assim, por exemplo, o acabamento de um prédio vão ficar todos agrupados na mesma seção. Já elementos naturais, como árvores, plantas e animais, vão ficar agrupados em uma outra categoria. Então é justamente esse trabalho que esse sistema vai fazer. A partir do momento em que o universo vai sendo criado, ele consegue identificar qual tipo de asset que é necessário naquele ambiente e posicionar ele conforme a demanda desse processo de geração. Sendo assim, a Rockstar Games não precisa mais criar um prédio totalmente completo que vai carregando ali conforme o personagem vai avançando no mapa, porque vamos combinar, isso daí demanda um nível de processamento muito elevado. Agora, basicamente, eles conseguem criar um mapa mais simplificado e assim, conforme o jogador vai se aproximando daquela região, os prédios são carregados e todo esse acabamento da rua, dos prédios e do ambiente que o personagem tá, vão sendo gerados em tempo real através desse sistema. Sendo assim, você não precisa renderizar milhares ou milhões de assets no jogo ao mesmo tempo de maneira desnecessária. Só vai gerando realmente aquilo que o jogo precisa naquele momento. E rapaziada, esse tipo de tecnologia é muito inovador e com certeza vai ser reutilizado por diversos outros estúdios de jogos no futuro. Uma patente semelhante já havia vazado muitos anos atrás, como parte de uma atualização do GTA Online, que foi a DLC Arena Wars. Naquela altura já foi revelado que a Rockstar Games pretendia utilizar uma patente semelhante a essa, mas que na verdade seria uma patente que trocaria todo o acabamento da cidade de Los Santos, todos os assets da cidade, por assets personalizados que tinham a ver ali com as atualizações. Então, no caso da Arena Wars, eles reaproveitaram, né, a expansão do modo história, que teria uma temática de apocalipse zumbi, e justamente nessa atualização transformaria toda a cidade de Los Santos para um ambiente hostil semelhante a um ambiente pós-apocalíptico. Então você iria ali perto dos prédios e teria musgo nas paredes, árvore crescendo para tudo que é lado, a cidade toda dominada por matos, e todo esse grupo de assets seria renderizado dessa forma. E bom, essa patente foi registrada lá em 2021, mas só foi revelada agora. E pelo visto, isso é um pouco do que a gente vai encontrar de novas tecnologias no GTA 6. E galera, algumas semanas atrás, a comunidade conseguiu encontrar dentro do site oficial da Rockstar Games um código que apontava uma versão de PC do Red Dead Redemption 1, que é um game que foi lançado há 14 anos atrás e até hoje não possui a sua versão de PC de forma oficial. Tem até alguns mods circulando na internet por aí, muitos deles utilizando emuladores, mas de forma oficial até hoje o game não tem uma versão de PC. E bom, rapaziada, esse código aí teria vazado no site oficial da Rockstar Games algumas semanas atrás, e agora no dia 11 de junho foi vazado na loja da Epic Games uma nova porta de acesso de back-end que revelaria um novo game de PC da Rockstar Games com o codinome Semla. E essa nova porta de acesso foi registrada em fevereiro de 2024, o que aponta que a Rockstar Games já tá há um tempo preparando o terreno pro lançamento dessa versão de PC do Red Dead. Só que pelo visto essa novidade acabou vazando antes da hora e de ser oficialmente anunciado pela Rockstar. Só que galera, o vazamento foi tão além que já conseguiram identificar inclusive o tamanho do arquivo do jogo, que seria de 8.17 GB, quase 10 vezes menor do que o seu irmão mais velho, Red Dead Redemption 2. E bom, apesar de ainda não ter uma data oficial de lançamento, pelo que tudo indica, o game pode sair
ainda esse ano de 2024. Só falta a Rockstar Games fazer o anúncio oficial. E eu espero também que eles não façam, né, como fizeram lá no GTA Trilogy, que tiraram o game oficial da loja, depois disponibilizaram com um valor absurdo. Apesar de não ter, né, nenhuma versão do Red Dead Redemption pra PC, eu espero que eles lancem aí como um jogo que já tem 14 anos, né? Não como o preço de um jogo AAA lançamento, né, R$300 ou mais, como aconteceu no caso do GTA Trilogy. De qualquer jeito, rapaziada, é bem possível que essa versão do jogo vai ser anunciada o quanto antes pela Rockstar Games e que esse ano, pelo visto, teremos outros lançamentos aí da Rockstar, além do trailer 2 do GTA 6 que eu tô muito ansioso pra conferir. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Gostaram dessas novidades do GTA 6 descobertas nas vagas de emprego e novas patentes da Rockstar Games? E essa versão de PC do Red Dead Redemption, será que vai estar chegando ainda esse ano pro PC? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ele é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, só lembrando que o nosso canal tem o apoio do Rox Energy, o energético dos gamers. Acesse o link aqui no primeiro comentário fixado para garantir o super desconto do canal Sunny Play e levar para casa os mais de 21 sabores da Rox Energy para ter mais do que energia suficiente para esperar o GTA 6. E se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila. Deixa o like pesado, que além de apoiar o nosso trabalho, mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e no sininho ativando todas as notificações. Inclusive, rapaziada, pouco mais de 40% do nosso público ainda não é inscrito no canal, então já verifica aí se você não tá inscrito ou se o YouTube não tirou a sua inscrição. Lembrando também que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da MyFA Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, que a partir de R$1, além de apoiar o nosso trabalho, você deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E galera, corre nas nossas redes sociais, lá eu tô sempre postando tudo em primeira mão pra vocês, e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolham desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!